Olá, galera, tudo bem com vocês? Quero compartilhar aqui uma sentença que ilustra bastante algo que eu já havia comentado em vídeos anteriores, que trata do direito que o proprietário tem de fazer a indicação de condutor, mesmo fora do prazo. Então, o proprietário que porventura tenha registrado ali na sua CNH infrações de trânsito decorrente de multas que ele não cometeu, ele pode, na via judicial, fazer essa comprovação, comprovar na via judicial quem de fato era o real condutor infrator. Então, para ilustrar essa sentença que ela é recente, houve publicação essa semana agora. E o que acontece nesse caso aqui? O proprietário do veículo ele estava com a CNH cumprindo suspensão do direito de dirigir, ele não podia tomar nenhum tipo de multa, infração na condução do veículo durante esse período, mas como o seu veículo estava emprestado para uma outra pessoa, essa outra pessoa cometeu infrações de trânsito e ele não foi notificado. Então, o que aconteceu? Ele não foi notificado da autuação para fazer a indicação de condutor e, como perdeu o prazo na via administrativa, não teve outro modo de resolver essa controvérsia que não fosse por meio de ação judicial. Então, nós entramos ali com a ação judicial. Quando entro com essas ações, eu sempre, se o proprietário fala que não foi notificado, então eu coloco na petição inicial a declaração de nulidade do processo por conta da ausência da notificação. Então você tem a violação ali do direito à ampla defesa, do contraditório. Tem também base ali no Código de Trânsito, o artigo 281 do CTB, mas eu faço um pedido subsidiário. Eu peço, no caso de não ser acolhido esse pedido de nulidade, declaração de nulidade das infrações, eu peço numa tese subsidiária que os pontos decorrentes dessas infrações sejam transferidas para a CNH do real infrator. Então, olha só que interessante. Vocês estão vendo aqui, está até destacado em amarelo, a juíza julgou procedente essa ação. No caso, esse proprietário, né, desse veículo teve essas multas, não foi ele que cometeu, ele teve a CNH cassada, porque essas multas caíram no período da suspensão. Então ele teve a CNH cassada, entramos com a ação judicial e eu juntei declaração do real infrator. Olha aqui o que a juíza colocou na sentença. Olha que interessante. Conforme declaração de folhas 21 e 23, ficou demonstrado que o autor não era o condutor do veículo quando das infrações, sendo o caso de aceitar a indicação de condutor em juízo. Por fim, uma vez reconhecida a indicação de condutor, isso abaixo do prontuário do proprietário do veículo, de rigor, o cancelamento do processo administrativo de cassação. Ante o exposto, julgo procedente o pedido. E aqui na sentença, na parte dispositiva, está lá para transferir os pontos decorrentes dos autos de infrações para a CNH do real infrator. Então aqui está uma sentença que ilustra justamente esse tipo de situação, porque é muito comum os proprietários perderem os prazos de indicação de condutor e muitos deles acabam tendo a CNH suspensa e, na pior das hipóteses, a CNH cassada, como é esse caso aqui. Lembrando que a cassação da CNH, o proprietário ele é penalizado com 2 anos, então ele vai ficar 2 anos sem poder dirigir e ao final vai ter que fazer todo o procedimento de reabilitação junto à autoescola e o Detran. Então, você vê a severidade desse tipo de penalidade, no caso a cassação de CNH. Mas nesse tipo de situação, se porventura ele perdeu o prazo, ele tem esse direito de fazer a indicação na via judicial, fora do prazo, porque perdeu o prazo no administrativo, pode fazer essa indicação na via judicial. Até porque esse entendimento já está bastante, na verdade já está sedimentado, né, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais de todo o Brasil. Então fica aqui como ilustração essa sentença, um processo recente. Então, para reforçar isso que a gente já havia falado, que
independente de o proprietário haver perdido o prazo de fazer indicação de condutor na via administrativa, ele tem o direito de comprovar na via judicial quem de fato cometeu a infração de trânsito, podendo, num caso como esse aqui que a gente está mostrando, afastar uma penalidade de suspensão ou até mesmo de cassação de CNH.